Olá! Mais uma vez, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando agora sobre a Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 20, vamos tratar dos incisos 9, 10, 11 e vamos falar também dos parágrafos 1º e 2º. Nós vamos falar sobre os recursos minerais, sobre as cavernas e também sobre terras indígenas. Na leitura do artigo 20, nós vemos que são bens da União. No inciso 9, os recursos minerais, inclusive os do subsolo. No inciso 10, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Inciso 11, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Não é um inciso de difícil compreensão. Como eu já disse em vídeos anteriores, as bancas costumam mesclar um inciso com o outro, trocam uma palavrinha ou outra, as bancas literais, é claro, e é necessário ter bastante atenção. No inciso 9, nós vamos ver que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União. O que a banca diz? Ela troca o inclusive por exceto e tenta confundir na hora da questão. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Os recursos minerais encontrados no subsolo são bens da União. Os recursos minerais, não o solo, tá? O solo vai depender de cada situação, como nós já vimos, mas os recursos minerais pertencem à União. Então, professor, você quer dizer que numa fazenda privada, se for encontrada ouro, petróleo ou algo do tipo, esse recurso não vai pertencer ao proprietário? Exatamente, vão pertencer à União. Mas nós vamos ver mais à frente que esse proprietário pode ter uma compensação. Mas por hora é o que eu quero que você entenda. Nós temos pelo Brasil diversos recursos minerais encontrados em diversas regiões. É apenas um adendo, não vai cair isso em prova, tá? É só para ilustrar, para que você não fique pensando somente em ouro, petróleo. Nós temos também o ferro, o manganês, o urânio, o cobre e por aí vai. Bom, no inciso 10, as cavidades naturais subterrâneas também são bens da União. E eu separei uma foto bem bonita para você lembrar. Quando se pensa em caverna, só pensa em algo feio, não é verdade? Olha aí uma cavidade subterrânea muito bonita para você lembrar na hora da sua prova, na hora de realizar essa questão, que é um bem da União. E os sítios arqueológicos e pré-históricos também serão bens da União. Aqui o mapa dos principais sítios arqueológicos do Brasil: Terra Preta na Amazônia, Boqueirão da Pedra Furada, Lapa Vermelha em Minas Gerais, Santa Helena, Sambaquis, litoral do Rio de Janeiro e Santa Catarina. Enfim, uma série de curiosidades. Esses sítios arqueológicos, para efeito de concurso, serão bens da União e inclui os pré-históricos, tá? Banca de concurso geralmente diz excluindo os pré-históricos. Preste atenção na hora da sua prova. Bom, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Nós chegamos a falar na aula do inciso 1º, quando tratamos das terras devolutas, e nós mencionamos também a súmula 650 do STF, que diz que os incisos 1 e 11 do artigo 20 não alcançam as terras de aldeamentos extintos, até porque, se alcançasse, dificilmente teriam terras no Brasil que não pertencessem aos índios, não é verdade? Ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. Súmula importante para a sua prova. Assista a aula do inciso 1º, muito importante, nós tratamos um pouco mais sobre essa temática. Vamos falar ainda do parágrafo 1º. É assegurada nos termos da lei à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no resultado da exploração do petróleo e gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.
Parágrafo de leitura extensa, não é verdade? Bom, é assegurado nos termos da lei aos entes federativos a participação no resultado da exploração do petróleo e gás natural, ou seja, os entes federativos vão ter uma participação nesses recursos, tá? Também nos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e também outros recursos minerais no respectivo território. Na plataforma continental, como nós estudamos também, no mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Uma coisa é o território, outra coisa é o recurso e outra coisa é a exploração desse recurso. Fique atento na hora da sua prova, tá? São dicas importantes para você. Bom, compete à União, nós vimos na aula passada, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. E nós falamos também no artigo 176, as jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta do solo, pertence à União para o efeito de exploração ou aproveitamento e pertence à União garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Ou seja, esses recursos minerais podem ser explorados pela iniciativa privada, nós vimos através de delegação. No parágrafo 2º, nós vamos ver o seguinte: a faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Preste atenção, 150 quilômetros de largura, não é 150 metros. A banca vai colocar para você que a faixa de fronteira tem extensão de 150 metros de largura. Não é verdade, 150 quilômetros. Anote, é o principal. Bom, eu prometi de deixar um quadro quando terminássemos as aulas do artigo 20, um quadro que facilitasse o estudo, e eis aí: bens exclusivos da União, todos os que lhe pertencem e vierem a ser atribuídos, praias marítimas, terrenos de marinha e seus acrescidos, mar territorial, recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, recursos minerais, inclusive o subsolo, os potenciais de energia hidráulica, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. São os bens exclusivos da União, mas também nós temos os bens que podem ser da União ou estados. Em regra geral, pertencem aos estados, as terras devolutas. Exceção: sem indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação, ou indispensável à preservação ambiental. As ilhas fluviais e lacustres, em regra geral, pertencem aos estados. Exceção: pertencerão à União se fizer limite com outros países. Águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, pertencem aos estados. Por exceção, vão pertencer à União na forma da lei, se decorrerem de obras da União. Lagos, rios e demais correntes de água, regra geral, pertencem aos estados. Por exceção, vão pertencer à União se banhar mais de um estado, fizerem limite com países ou se deles provierem ou se estenderem, e também são os terrenos marginais destes e as praias fluviais. É um resumão para te ajudar a fazer a anotação sobre os bens da União. Na próxima aula nós vamos entrar no artigo 21, vamos iniciar o estudo sobre competência da União. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.